seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, sempre aos domingos, às 2h, ou então você pode assistir no nosso canal no YouTube, né? Não esquece, você que já está, de vez em quando já ouve aí o programa, não esqueça de acessar, né, o nosso canal no YouTube e assistir por lá. E esse programa aqui, né, está sendo gravado, daqui a pouco vai para lá, e também os outros que eu já fiz aqui, né, na Vibe Mundial, tá bom? Então, você pode assistir a qualquer momento, né? Eu sou Sidney Rosa, para você que está chegando aí pela primeira vez, né, você que está ligando o rádio aí pela primeira vez, você que está encontrando a Vibe Mundial, né, quem sabe também pela primeira vez. Nada é por acaso, né, não existe acaso, tudo tem uma razão, e se você está ouvindo hoje é porque tem uma razão, né, especial aí para você estar sintonizado comigo aqui nesse horário da madrugada, ou mesmo vendo, né, esse programa num outro momento, né? Às vezes alguém indica, dá uma olhada lá, tem um programa assim, né, falando sobre esse assunto que te interessa, né? Então não precisa ser exatamente na madrugada, né? Mas para você que está vendo, ouvindo pela primeira vez, eu trabalho com a psicanálise, basicamente com a psicanálise, né? A minha base do trabalho é a psicanálise, mas eu também trabalho com a hipnose, né? A hipnose é uma ferramenta fantástica que acelera bastante o processo dos entendimentos, né? É importante falar sobre isso, né? Já vou explanar melhor isso. Mas trabalho também com a parte energética. Então, com a parte técnica é essa, né? É a psicanálise, sou psicanalista e hipnoterapeuta. Trabalho também com a hipnose. E na parte energética eu trabalho com o reiki, basicamente, né? O reiki tradicional, japonês, o reiki xamânico. Trabalho também com as energizações xamânicas, né? É um processo de limpeza do nosso corpo espiritual fantástico também, muito bom, porque o meu entendimento é esse, né? Nós somos emocionais, psíquicos e espirituais. Então essas áreas elas precisam estar harmônicas, elas precisam estar harmonizadas, né? Então por isso eu entendo a necessidade, a importância de nós ajustarmos, né? De nós harmonizarmos a parte espiritual tanto quanto a parte emocional, psíquica, né? A parte espiritual, energética, né? Nós somos absolutamente influenciados no dia a dia, né? Por essa área espiritual. É importante, claro, vai da crença de cada um, obviamente, né? Mas eu entendo que nós temos sim, de uma maneira grandiosa, essa parte espiritual, energética, influenciando a nossa vida. Muito, muito, influencia muito. Muitas pessoas, inclusive, colocam, né, todas as suas questões, né, toda a responsabilidade das suas questões nessa área energética, espiritual, e porque ela acredita, né? Primeiro, entendo que ela realmente acredite nisso, né? Ela acredita que essa parte foi feito de alguma maneira, alguma coisa que está influenciando negativamente a vida dela, que está deixando a vida dela andar para trás, que a vida dela não anda. E eu vou dizer para você que pode ser sim, não tenha dúvida, que pode ter sim sido por conta dessa questão
espiritual, espírita, energética, né? Que as coisas não estejam indo bem com você. Pode ser sim, acredito nisso, né? Acredito nisso, acredito que sim. Mas a gente precisa entender isso, porque simplesmente ficar colocando a nossa responsabilidade, colocando aquilo que seria a nossa responsabilidade, justificando aquilo que seria a nossa responsabilidade, justificando que é um problema, que alguém fez alguma coisa para mim, também pode ficar muito cômodo, né? Pode ser muito cômodo. E você pode estar deixando de fazer o que você precisa fazer com essa justificativa, né? Apenas usando como uma justificativa. Eu entendo também que se você está passando por algo dessa questão, se você está passando por algo desse tipo, porque você sente, porque você percebe, porque você já foi em algum lugar que te falaram, né? É muito comum também, né? Ir em algum lugar e a pessoa falar isso para nós, né? Se você está vivenciando isso, também sempre terá a sua participação, né? Sempre terá. Você abriu aí a janela, você abriu aí a porta, né? Você baixou a sua imunidade espiritual e aí, como quando você baixa a tua imunidade física, você pega uma gripe ou qualquer outra coisa, quando você baixa a sua imunidade espiritual, a sua imunidade energética, você também fica vulnerável, né? Você se vulnerabiliza. Então é importantíssimo que nós todos, né, tenhamos essa consciência da importância de mantermos o nosso equilíbrio espiritual. E aí tem uma série de coisas, né? Tem uma série de coisas que você pode fazer para manter esse equilíbrio energético, espiritual. A primeira, básica, fundamental, é vivenciar, vibrar no positivo, né? Essa é o grande movimento que você tem que fazer para que você se mantenha imune a esses trabalhos, a esses movimentos energéticos espirituais, né? É se manter imune. E como é que você vai se manter imune? Vibrando positivamente, né? Como diz aqui o slogan da rádio, acreditando na vida, né? Você tem que acreditar que a vida ela é infinitamente mais bonita do que ao contrário. Ela é infinitamente melhor, ela é infinitamente maravilhosa, né, do que esse lado ruim, que há uma tendência enorme de se mostrar, né? A quem interessa fica sempre mostrando o lado negativo, né? Quer te influenciar negativamente, quer te introjetar medo, quer te levar para baixo, quer te deixar lá embaixo, né? E a gente precisa fugir disso, né? A gente precisa fugir disso, a gente precisa fugir dessas pessoas que têm essa tendência, e são muitas. Algumas fazem isso de uma forma racional, outras fazem de uma forma inconsciente. Mas tem muitas pessoas que naturalmente são muito negativas e ficam te levando para esse movimento negativo, né? E isso faz com que a tua imunidade espiritual, a tua imunidade energética baixe, né? Vai baixar. Então é vibrar no positivo, é o olhar, é o conseguir olhar, é se esforçar para olhar o lado positivo da vida.
que é infinitamente maior. Pode parecer que não, né? Principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, né? Que a grande mídia, né? Todos os canais praticamente de mídia informam de uma forma negativa, né? Introjetando medo. Desliga tudo isso, você não precisa disso, né? Eu falo muito disso aqui, eu falo sempre disso e eu vou continuar falando, né? Porque tem sempre alguém novo aí chegando, então nunca não ouviu ainda, né? Então eu vou sempre frisar e bater nessa tecla. Se desligue disso. Você não precisa disso, não precisa. Isso só vai fazer com que você diminua a sua imunidade, que baixe a sua imunidade, porque é tanto lançamento de informações negativas que na maior parte, inclusive, nem são verdadeiras, nem são, né? Mas são tão negativas que desmontam a nossa estrutura. E aí a gente fica aberto, a gente vai se abrindo para que, se tiver alguém em algum lugar, né, mandando aí uma energia ruim para nós de alguma maneira, vai entrar. A gente vai estar com a porta aberta, a gente vai estar com a janela aberta aí, né? Então, à medida em que a gente fecha essas portas, à medida que a gente fecha essas janelas, não entra. A pessoa pode mandar o que for, não vai entrar, né? Vai entrar se você permitir. E você permite como? Baixando a sua guarda, baixando a sua imunidade, reclamando todo dia, reclamando muitas vezes por dia, olhando apenas o lado negativo da vida, né? Basta que você se desligue um pouco dessas informações todas que estão aí sendo veiculadas, sendo jogadas por vários canais, né? E começar a ver, a se propor a olhar o lado bom. E aí você vai ver que é muito maior, que é infinitamente maior o que acontece de coisas boas em relação ao que acontece de coisas negativas, tá? Se dê essa oportunidade, se dê essa chance de olhar o lado positivo de tudo, né? E você vai aumentar assim a sua imunidade energética. E aí pode vir o que for que não vai te atingir, né? Não vai te atingir. Sempre lembrando de que essas pessoas, esses meios que ainda fazem, né, esses trabalhos espirituais, tem, gente, isso é fato, existe, e tem muito ainda, né? Já tem bem menos do que há alguns anos, mas ainda tem, e tem bastante. Tem gente que não tem escrúpulo, né? Tem muito ser humano sem escrúpulos e que ele entende que ele tem que fazer isso e ele encontra sempre alguém que faça isso, né? É a forma que a pessoa tem de se vingar, é a forma que a pessoa tem de mostrar toda a sua indignação com alguém. Então ela vai por esse caminho. É um caminho ruim, sempre será um caminho ruim, um caminho muito ruim, né? É um caminho que você em algum momento vai se encontrar com isso aí. Você vai se encontrar, não tem como. Nós vivemos um planeta de ação e reação, né? Então em algum momento você vai se encontrar com essas questões. Não adianta, é ação e reação. E tem sim, e tem muito ainda. A tendência é, assim como algum tempo atrás tinha muito mais e hoje tem bem menos, mas ainda tem bastante, a tendência é que daqui a algum tempo não tenha mais, que tenha cada vez menos, porque a própria evolução das pessoas vai mostrando para elas que esse nunca foi o caminho, que esse nunca será o melhor caminho, né? E à medida que as pessoas vão evoluindo, elas vão deixando de fazer, né? Então a tendência é que isso diminua até não ter mais ou ter muito pouco, né? Ter muito pouco, ser uma coisa muito restrita.
mas ainda tem. Então, se tem, e se a gente também não é perfeito, né, se a gente ainda causa dor em alguém, de alguma maneira, se a gente de alguma maneira ainda não consegue manter-se numa linha, eu não digo nem de honestidade, não é isso, mas é natural, né? Nós somos seres humanos em evolução, nós somos seres humanos em construção, então é natural que a gente ainda erre, é muito natural, é muito comum que a gente, por mais que a gente tente acertar, que a gente procure acertar sempre, é muito natural que ainda assim a gente erre, porque a gente está aqui nesse processo de construção, de evolução. Então a gente de alguma maneira vai fazer mal para alguém, mesmo sem a intenção, né? Porque na maior parte das vezes eu até entendo que a gente não tem a intenção, mas a gente pode, pelas nossas atitudes, pela nossa forma de agir, pelo nosso ímpeto, né? A gente pode causar mágoas em alguém, né? E essa pessoa pode encontrar esse caminho ruim para tentar dar o troco, né? Vamos chamar assim. Então existe, e a gente precisa estar protegidos, e essa proteção vem do nosso próprio meio, da nossa própria forma de pensar, né? Claro que, à medida que eu tenho um pensamento positivo, à medida que eu tenho um pensamento bom, um pensamento de coisas boas, as minhas atitudes serão boas na maior parte das vezes, né? Se eu já tenho um pensamento negativo, se eu já tenho um pensamento de ódio, se eu já tenho um pensamento que vira e mexe ali, eu penso em vingança, né? Eu sou uma pessoa vingativa, eu vou ter atitudes, né? Minhas atitudes refletem aquilo que eu penso. Se eu tenho, em geral, na maior parte do tempo, bons pensamentos, eu vou ter boas atitudes, naturalmente, né? Então, e é isso que vai fazer com que a gente fique cada vez mais imune, né? Ou que a gente se proteja mais, que a gente esteja mais protegido disso, né? Então, então tem sim essa parte, né? E eu olho para isso nos meus atendimentos, eu tenho esse olhar para a questão espiritual, energética, e na questão técnica, a psicanálise e a hipnose. Basicamente, trabalho também com as constelações, trabalho com a cromoterapia, trabalho com a metafísica da saúde, com o olhar, né? O nosso corpo fala. Então eu trabalho com uma parte de radiestesia, né? Então são ferramentas no dia a dia que a gente utiliza, né? São excelentes ferramentas. Mas eu queria falar um pouquinho rapidamente, né? Porque eu acabei me estendendo aqui no outro assunto, sobrou pouco tempo para a gente falar da questão da hipnose, mas é bem rápida, de uma forma rápida, para que você tenha um entendimento, né, de como que ela nos auxilia. De uma forma muito resumida, né? A hipnose é muito mais do que isso. A hipnose tem um estudo profundo, fantástico, importante, que mostra todo o caminho que isso faz. Mas basicamente, né? Principalmente sendo psicanalista e entendendo que nós temos um inconsciente e que esse inconsciente move 90% das nossas ações, né? Então veja, a gente tem que dar uma atenção para esse inconsciente, né? Porque primeiro, a gente não sabe o que tem nele, e se ele movimenta 90% da nossa vida, imagine, né? Imagine o tanto de coisas que a gente faz ou deixa de fazer movidos por esse inconsciente, né? Imagine,
né? Então, por isso que é importante entender o funcionamento, entender de que maneira isso tudo funciona, né? E dentro desse inconsciente, né, o inconsciente está dentro do que nós chamamos na psicanálise de aparelho psíquico. Então, no aparelho psíquico nós temos o inconsciente, nós temos o ego, nós temos o superego, nós temos o id, que são os nossos desejos primários. E o superego, na nossa visão de psicanálise, o superego é o controlador, é o filtro daquilo que eu tenho desejo, que o ego vai executar, ele vai passar pelo filtro do superego, tá? E esse superego, ele é muito bom, né? Ele tem o lado positivo dele, mas ele também é um algoz, ele também é o cara que vai, dependendo da informação que ele tem, ele vai fazer você acreditar, né? Então, se um dos pilares do superego são, por exemplo, os nossos pais, né? Então, se você teve um pai ou uma mãe muito rígida, por exemplo, e que na tentativa de educar você, na tentativa de fazer você ser uma pessoa, na fase adulta, uma pessoa do bem, né? Então, esse pai ou essa mãe foi muito duro com você na fase infantil, né? Então ela dizia para você, quando você errava alguma coisa, quando você quebrava alguma coisa, ela dizia: você não serve para nada mesmo, você não sabe fazer nada, tudo que você põe a mão você quebra. Ela falava aquilo no intuito de mostrar para você que você devia ter mais cuidado com as coisas, mas a forma de falar fica gravado de que você não sabe fazer nada, né? Pode ter aí no teu superego, no teu inconsciente, uma gravação de que você não sabe fazer nada. E aí você acaba não dando certo em várias áreas da sua vida. E essa informação é dada por uma figura de extrema importância, que é um pai ou uma mãe, né? O que a hipnose vai fazer? Te levando para um relaxamento hipnótico, te levando para um estado alterado de pensamento, um estado alterado de consciência, ele vai tirar essa informação de que você não sabe fazer nada e colocar uma nova informação, ressignificar essa informação, dizer para você que sim, você sabe sim. E isso feito num estado alterado de consciência tem uma influência muito maior, né? Então, basicamente, rapidamente, assim funciona a hipnose, né? Então, ela auxilia muito, ela ajuda muito no processo terapêutico, né? No processo terapêutico que eu particularmente utilizo, que é a psicanálise, a hipnose entra como uma ferramenta para acelerar o processo. Tá bom? Se você quer saber mais sobre isso, se esse assunto aí te chamou a atenção, te agradou, entre em contato comigo, tá? Eu fico na zona norte de São Paulo, eu fico em frente ao metrô Tucuruvi. Você saindo do metrô, atravessando a avenida, em 2 minutinhos você está dentro do meu espaço. É bem fácil, tá bom? Me liga, anote aí o meu celular, 11, né, São Paulo, 98670-6310, 98670-6310, tá bom? 98670-6310, Zona Norte de São Paulo, estação terminal do metrô, da linha azul, Tucuruvi, em 3 minutinhos, descendo do trem, em 3 minutinhos você está no meu espaço, é muito fácil. Pode me encontrar também aí em algumas redes sociais, no Facebook, como Sidney Rosa, Florescer Violeta, né, que é o nome aqui do nosso programa, no canal do YouTube, ou então pelo celular, 98670-6310, tá bom? Liga para mim, entre em contato. Até domingo que vem. Tchau.